Fala pessoal, eu já deixei aqui o arquivo aberto para a gente falar sobre fatores, tá? Então eu criei aqui, né, dentro da nossa pasta do Jupyter Notebook e agora a gente vai realmente escrever a definição, né, desse objeto fator e depois eu vou dar alguns exemplos do que exatamente é, tá? Essa aula vai ser mais curta, né, porque os fatores eles são basicamente vetores, né, com um detalhe a mais ali, né, com uma diferença a mais, tá? Mas basicamente é um vetor, né? Então vocês já aprenderam. Eu vou colocar aqui uma descrição, né? Basicamente, peraí, deixa eu colocar como isso aqui. Basicamente, fatores são vetores, tá? Só que eles representam uma variável, não, ou variáveis categóricas, tá? Por que isso é importante, né? Isso é importante depois, principalmente, para modelos de machine learning, tá? A gente não vai, obviamente, nesse curso tratar de machine learning, mas é importante, muito importante, principalmente para machine learning, caso vocês estudem aí depois. Daí a gente vai ter curso também de machine learning com R aqui. Bom, por quê, né? Onde a classificação de variáveis categóricas é essencial, né? Aí categórica, né, pode ser nominal ou ordinal, né? Então, basicamente, nominal é quando não tem uma hierarquia, né, entre os valores ali da sua variável, e ordinal é quando tem uma hierarquia, né? Então, por exemplo, nominal, né, que não tem hierarquia, uma coluna, por exemplo, de uma tabela que é de cidade, né? Então tem todas as cidades. Não tem uma cidade melhor que outra, assim, definido teoricamente, né? Então você não pode falar que uma cidade ela é melhor que outra. Não existe uma hierarquia de cidades, tá? Já no ordinal não, no ordinal tem. Então, por exemplo, e a gente vai dar esse exemplo aqui, né? A gente pode falar de uma variável, né? De uma tabela que é de escolaridade, né? Dentro de escolaridade tem vários níveis, né, que você pode assumir. Então você pode fazer o ensino básico, né, maternal, tal, ensino básico, fundamental, médio, né, ensino médio. Aí você pode fazer graduação, depois você pode fazer mestrado, doutorado, PhD, né? Então, enfim, tem vários níveis educacionais ali que você pode atingir dentro da sua escolaridade, tá? Então, esse é um exemplo de variável ordinária, né? E por que isso é muito importante para machine learning? Machine learning a gente está sempre tratando ali com algoritmos, né? Algoritmos eles precisam entender exatamente o que significam suas variáveis, né? Basicamente a gente não pode passar, né? Geralmente valores textuais ali para o algoritmo, ele só entende números, né? Então a gente tem que passar números ali para ele e vai ser muito mais fácil de ele entender esses números. A gente vai converter, né, essas colunas para números diferentemente quando uma variável é nominal ou quando ela é ordinária, né? E aí o factor, né, que basicamente são os fatores, aqui eles podem ajudar bastante quando a gente está realmente trabalhando ali com modelos de machine learning, mas não só para isso. Então é importante aí para vocês até organizarem melhor uma tabela, um data frame, utilizando esse tipo de objeto, né, que é o factor. Bom, então eu vou criar aqui um objeto que chama escolaridade, tá? E nele eu vou criar o factor. Então o factor basicamente é isso, né? Então eu coloco entre parênteses, né? E antes dos parênteses o nome de factor, que é em inglês, tá? E aí aqui dentro desse factor eu posso colocar o quê? Um vetor, né? Que a gente já aprendeu. Então eu vou colocar vários registros, como se fosse a escolaridade de várias pessoas, tá? Então, sei lá, PhD, fundamental,
Fundamental de novo. O que mais que a gente tem? Graduação. PhD de novo. Ensino médio, né? Não coloquei nenhum, vou colocar agora. E por último, fundamental, vai. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros, né? Então, 7 pessoas aqui e a gente tem a escolaridade de cada uma delas, tá? Então, eu vou criar um fator, né? Uma variável categórica, um vetor categórico sobre essa coluna, né? Então, vamos ver aqui, ó, escolaridade, né? E ele vai dar exatamente o que escrevemos, né? E ele sempre vai trazer um atributo, né? Ali uma característica, né? Daquele vetor que são os levels, ou seja, são os valores únicos, né? Que a gente pode ter dentro daquele vetor, né? Então, escolaridade a gente pode ter ensino médio, fundamental, graduação e PhD, nesse caso aqui, tá? Se tivesse aparecendo mais algum outro, por exemplo, mestrado, né? Aí ele ia aparecer mestrado aqui também, tá? Mas a gente pode ver aqui que esses levels, né? Se a gente considerar que é uma variável ordinal, eles não estão do menor para o maior, né? Não está na hierarquia correta aqui, né? Tem que começar com fundamental, depois ir para ensino médio, depois graduação e PhD. Ele pega aqui sempre por ordem alfabética. E, F, G, P, aqui, no caso, tá? Então, como que a gente pode colocar essa variável categórica em ordem? Dá pra fazer isso? Dá. A gente pode utilizar simplesmente o levels, né? Assim como tinha o names, né? A gente tem o levels também. E aqui no levels, eu posso passar, então, escolaridade, né? E dentro dele, posso passar a ordem aqui que eu considero a correta, né? Com um vetor. Então, o primeiro aqui, fundamental. O segundo é ensino médio. O terceiro, graduação. E o quarto, PhD. Isso para esse conjunto de dados, tá? Então, podemos rodar. E agora, rodar novamente também o objeto escolaridade. Então aqui, mesma coisa, PhD e tal, tudo mais, como a gente já tinha escrito antes. E agora vamos ver o levels, né? O levels não, agora ele tá, ao invés de ordem alfabética, ele tá ordenado pela hierarquia mesmo. Então, fundamental, ensino médio, graduação e PhD, tá bom? Então, é basicamente isso, né, sobre fatores. Só saiba que realmente eles são vetores, né, só que a gente utiliza bastante ali para variáveis categóricas, né, da nossa tabela, do nosso data frame. Vou explicar depois o que é data frame, caso você não saiba ainda, tá? Mas guarda essa informação de que a gente pode sempre utilizar o factor para variáveis categóricas e é importante depois para classificar essa variável em nominal ou ordinal, né, dentro de um modelo de machine learning. Tá bom? Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima aula para a gente falar sobre listas. Até!